Fala turma, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de comportamento organizacional. E na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre um outro assunto: conflito e estresse no ambiente de trabalho. Neste vídeo falaremos sobre conflito, tá? E no próximo vídeo a gente fala sobre estresse. Para ficar uma coisa mais palatável, tá? Uma coisa didaticamente falando mais viável. Então vamos começar falando sobre conflito. Nós temos aqui três visões diferentes sobre esse assunto. A primeira delas é uma visão tradicional, que data dos anos 30 e 40 do século passado, que dizia que o conflito era prejudicial e devia ser evitado. Então, para essa visão tradicional, o conflito era algo negativo, pura e simplesmente, tá? Só existia o lado disfuncional do conflito. Na visão de relações humanas que vem a seguir, o conflito é a ocorrência natural nos grupos e nas organizações, e, portanto, inevitável. Então, para essa visão aqui de relações humanas, o conflito fazia parte inerente das relações interpessoais nas organizações. Então, não era possível evitá-lo. Para a visão interacionista, que fecha aqui essas três visões, né, ela encoraja a manter um nível mínimo e constante de conflito. Vejam bem, tá? Nível mínimo e constante de conflito. Não é para haver muito conflito. Suficiente para manter o grupo viável, autocrítico e criativo. Então, na visão interacionista, o conflito serve para manter a viabilidade do grupo, tá? A autocrítica de seus membros e a criatividade dos indivíduos que fazem parte de um grupo, tá? Então, para a visão interacionista, o conflito pode ser algo bom, pode ser algo positivo, ok? Então, o conflito pode ser encarado como funcional ou positivo, se utilizado para enriquecimento pessoal, como algo construtivo. Então, aqui o conflito serve para desenvolver o indivíduo, tá? Ou disfuncional negativo, se percebido como algo destrutivo. Então, há essas duas visões aqui opostas sobre o conflito nas organizações. Pode ser algo positivo, sim, mas também pode ser algo negativo ou disfuncional. Beleza? Então, consequentemente, o conflito não é necessariamente ruim, tá? Ele pode ter algo de positivo. Vamos ver aqui as possíveis vantagens, vamos colocar assim, do conflito nas organizações. Então, o conflito ajusta o relacionamento interpessoal, amenizando tensões, quando existentes, ao promover a sua liberação. Quando a pessoa aqui está muito tensa, está muito nervosa e ela entra em conflito, aquele conflito, aquela situação tensa, pode liberar toda essa tensão. E isso ajusta o relacionamento interpessoal. Então, pode ser uma vantagem. O conflito provoca o diálogo, forçando a expressão de ideias e reivindicações, favorecendo o feedback. Então, as pessoas aqui, quando entram em conflito, dialogam mais, conversam mais, né? Porque elas estão em conflito. E isso também, por consequência, favorece o feedback, tá? Nós tivemos uma aula só sobre esse assunto aqui, tá? De feedback. Então, é a consequência final do diálogo que é provocado por uma situação conflituosa, ok? O conflito também ativa o espírito criativo e inovador na busca das soluções. Isso é falado na visão interacionista, que nós vimos aqui, né? Mantém um grupo viável, autocrítico e criativo. Então, autocrítica e criatividade, né, são favorecidas pelo conflito, segundo a visão interacionista. E é o que nós vimos aqui, né? Que o conflito ativa o espírito criativo e inovador. E o conflito também contribui para um aprimoramento no senso de propósito e direção, expondo as adversidades e posições contrárias. Então aqui, as pessoas, por terem posições contrárias, elas precisam entrar em consenso. Por quê? O consenso é necessário para o atingimento dos objetivos organizacionais. Então, o conflito aí também acaba aprimorando, né, o senso de propósito e direção das pessoas envolvidas nessa situação conflituosa.
tá? Agora, as causas de conflitos. Quais são as principais causas? A primeira delas, modelos mentais. Isso daqui, turma, basicamente tem a ver com a crença das pessoas, né? A percepção de mundo que as pessoas têm. Então, imagens, experiências de vida, expectativas que nos guiam e que geram a nossa percepção de mundo e a forma de agir, tá? Basicamente, como as pessoas veem o mundo e como elas se comportam em relação ao que vem, tá? Modelos mentais. E também aqui, olha, experiências e expectativas. Isso também tem a ver com modelos mentais. Objetivos. Há conflito quando há falta de clareza quanto ao objetivo a ser atingido. Então, a pessoa trabalha na organização, mas ela não sabe qual o objetivo a ser atingido, por falta de clareza. Isso pode gerar conflito. Métodos, quando estratégias e táticas diferem. Então, as estratégias da empresa vão para um lado e as táticas organizacionais vão para outro sentido. Então, quando há essa divergência, essa diferença entre estratégias e táticas, as pessoas ficam confusas e acabam entrando em conflito, tá? Valores, diferença nos critérios de apreciação. Então, aqui as pessoas acabam dando valor a coisas diferentes. Isso pode causar conflito nas empresas também, tá? Critérios de apreciação. Divergências intelectuais, relacionadas aqui à opinião das pessoas, né? Tem a ver também com modelos mentais, e interesses divergentes. Muitas vezes, os interesses pessoais, né, são diferentes em relação ao grupo, né? Cada um tem um interesse lá dentro e isso acaba criando situações de conflito. E, finalmente, tensão psicológica. Então, o emocional do indivíduo também contribui para situações de conflito nas organizações. Se há mais tensão psicológica, há maior probabilidade de conflito nos grupos de trabalho. Ok? Depois, turma, nós temos aqui 5 comportamentos possíveis para administrar o conflito, tá? 5 relações aí que merecem, por parte do gestor, uma certa atenção para que a administração possa ocorrer da melhor forma possível, tá? Então, olha só, competição é uma situação conflituosa que desperta a atenção do líder para que ele possa administrar o conflito, tá? Na competição, pessoal, nós temos aqui a pessoa busca a satisfação de seus próprios interesses, independentemente do impacto que isso exerce sobre as outras partes envolvidas no conflito. Então, necessariamente, haverá uma relação ganha e perde, né? Ou seja, uma pessoa tem que ganhar para necessariamente a outra perder, tá? Então, isso é competição. Os meus interesses acima de qualquer outra coisa, tá? E aí eu crio essa situação de conflito e essa situação precisa ser administrada pelo líder, tá? Agora, essa situação aqui é menos tensa. Colaboração, quando as partes conflitantes desejam satisfazer aos interesses de ambas, tá? Eu pretendo satisfazer o interesse do meu oponente, tá? E ele também quer satisfazer a minha necessidade. Então, temos uma situação de cooperação e de resultados mutuamente benéficos. É uma relação ganha-ganha. Seria a melhor situação aí possível para a administração de conflito por parte de um líder, tá? De um gestor. Depois, não enfrentamento ou abstenção. Então, nesse caso, 2 alternativas são consideradas: fuga ou tentativa de supressão. É a pior relação possível, turma. Relação perde-perde. Então, aqui, ou a pessoa não enfrenta a situação de conflito, tá? E a outra parte também não, ou ela simplesmente tenta suprimir a outra parte, tá? Ela tenta fazer com que a outra parte não tenha chance, tá? E isso favorece uma relação de perde-perde.
Então, é uma situação que precisa ser bastante administrada pelo líder, visto que essa situação aqui é a pior possível, tá? Aqui, acomodação, quando uma das partes abre mão de seus interesses e coloca os do outro em primeiro lugar. Também não é uma situação ideal, tá? É uma relação perde e ganha. A pessoa perde para a outra ganhar. Mas a satisfação pessoal daquele indivíduo não é realizada, tá? Ele tem que abrir mão dos seus interesses para outra pessoa poder ganhar na relação, tá? Também não é ideal. Concessão ou transigência. Quando as partes em conflito abrem mão de alguma coisa, temos o compartilhamento. Aqui as duas partes abrem mão de alguma coisa, tá? As duas partes conflitantes, o que pode conduzir a um resultado de compromisso, tá? Por isso que a gente fala aqui concessão ou transigência. As duas partes aqui abrem mão de alguma coisa, concedem alguma coisa, tá? E isso gera aí um resultado de compromisso. Tudo bem? Para finalizar esse vídeo, a gente tem esse quadro aqui para poder entender o conflito nas organizações. Acaba resumindo aquilo que a gente falou, né? Aqui nós temos as condições antecedentes, né, do conflito, a gente viu as causas do conflito, então nós temos comunicação, estrutura, variáveis pessoais, né, modelos mentais, aqui o que a pessoa pensa, né, o que cada um pensa. Então tudo isso daqui acaba sendo uma condição antecedente ao conflito, que pode ser percebido ou sentido, tá? O conflito pode ser percebido ou sentido. Ambos os casos aqui, olha, acabam gerando, né, um conflito aberto, né? As pessoas percebem esse conflito, sentem esse conflito, e isso é um conflito aberto. Todas as pessoas aí da organização acabam sabendo que há um conflito em algum grupo de trabalho, tá? Aqui nós temos os comportamentos para a administração de conflitos, né, que nós acabamos de ver: competição, colaboração, não enfrentamento, acomodação e concessão. E aí nós temos aqui que o conflito pode melhorar o desempenho do grupo, ele pode ser funcional, nós vimos isso também, mas ele pode ser disfuncional, quando há redução do desempenho do grupo. Beleza, turma? Então essa foi a primeira aula sobre conflito e estresse no ambiente de trabalho. Como eu falei para vocês no comecinho do vídeo, na próxima aula a gente fala sobre estresse e finaliza essa temática. Ok, turma? Bons estudos, um grande abraço a todos, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!